Isso é o pecado de autossatisfação, que aconteceu lá no começo, lá que a gente está falando, um pecado raiz, vamos falar assim, hein? Porque ele não está acreditando que Deus... Eva, ele não acredita, ela acreditou, ela foi enganada pelo diabo. Quando não praticar uma palavra, nós estamos acreditando no diabo. Não estamos conseguindo acreditar que Deus ele vai fazer algo na minha vida. É como se estivesse chamando Deus de mentiroso. Quando você deixa de praticar, como a gente falou, porque cada princípio da nossa vida cada área da nossa vida tem um princípio, tem uma lei, tem uma direção. Quando você não acredita no teu chamado, que você possa ser usado por Deus para levar a palavra de Deus. Gente, é a palavra de Deus. Como que você não vai ser... Deus não vai te usar? Tem que ser igual a Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Quem enviarei? Mas eis-me aqui, Senhor. Deus ele quer salvar todas as pessoas, quer salvar toda a humanidade. Só que ele fica limitado, porque as pessoas não creem no chamado, no propósito dele. Não crê que a participação dele financeira, quando ele dá o dízimo ou uma oferta, vai fazer a diferença. Porque ele está pensando só nele. Quando ele pensa só nele, ele impede Deus de estar manifestando. Você viu como que a tua atitude, a minha atitude é muito interessante, é muito poderosa? Ele não crê que ele está emocionalmente oprimido ali, que ele, às vezes ele vai buscar uma direção para um pastor, para um líder, e fala, você tem que ler a Bíblia, orar e confessar. Ele não crê nisso. Ele não crê no poder da palavra. Ele não crê que isso vai fazer a diferença na vida dele. Igual sempre o pastor já fala, quando a pessoa vai viajar, ou vai sair, ou levanta de manhã, vai trabalhar, no trânsito como que está hoje, uma loucura, ele não crê, ele não ora, ele não pede uma direção para Deus, ou ele vai tomar uma decisão, ele não busca uma direção de Deus, porque ele não crê. Por que ele não ora? Porque ele não crê, porque ele confia nele, porque ele confia na capacidade dele. Isso é pecado, autossatisfação, isso é problema para você, é problema para a pessoa, é problema para o cristão. Ele pode até conseguir, isso é pecado de autossatisfação, e vai ter uma consequência, como teve a atitude de Adão e Eva, que teve uma consequência que está até hoje, trazendo destruição hoje. Espiritualmente, fisicamente, porque é muito sério isso, gente. Pecado de autossatisfação. Ali naquele momento eles morreram espiritualmente, consequentemente fisicamente veio a consequência. Gente, tudo que você faz, tudo que eu faço tem uma consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que você planta, você colhe. Então vamos ter comunhão com Deus, e é só a comunhão com Deus. Só a comunhão com Deus que traz, que muda nosso coração. Não sou eu aqui, não é o pastor mais usado, não é nosso, que vai te convencer, não. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Quando você está lendo a Bíblia, você está orando, você está praticando ali, você está fortalecendo o teu espírito, você está construindo a tua vida espiritual. Não é porque eu orei ontem, hoje não deu tempo. Vamos parar de colocar culpa em tudo, no tempo, nas pessoas. Ou eu não orei, eu deixei de ir na igreja porque o pastor não me deu atenção, fulano falou isso, chamou minha atenção, eu não gostei. É pecado, autossatisfação. Eu não vou dizimar, eu não vou ofertar porque eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Você tem Cristo, você nasceu de novo, você é cidadão celestial, você tem a natureza de Deus, você pode. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós não podemos aceitar, você tem um poder de Deus. A Bíblia fala que Cristo já nos deu, quando Ele veio e morreu, já nos deu poder e autoridade.
Só que isso tem que ser construída. Se você não passar tempo na presença de Deus, você vai ter só igual o pastor fala, só uma gnose, só um conhecimento. Um conhecimento sem vida. Sabe que Cristo veio e morreu, sabe que Cristo quer me abençoar, mas não vai se tornar realidade para nós. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ter uma vida de oração, de intercessão. O cristão tem que viver essa vida, não por uma obrigação. Eu vou ler a Bíblia para discutir com as pessoas, para mostrar que eu sei, para debater, não. Pelo contrário, para me fortalecer, para me construir meu homem interior, meu espírito, fortalecer. Eu vou na igreja não é para mostrar que eu sou santo, sou isso, sou aquilo, não. Porque a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que nós temos que cultuar, a Bíblia fala que nós temos que orar, interceder ali, ó, que foi passado para nós, ó, 8 fundamentos da vida cristã, para todos. Meditar na palavra, orar em línguas. Se a gente não praticar isso, nós estamos em pecado de autossatisfação. Ah, mas é difícil fazer isso, né? Gente, todas as coisas é pouco a pouco, tudo tem um começo. Amém? Toda a construção, ela leva dá trabalho, ela traz transtorno, ó. A gente está mexendo com construção ali, ó, na frente aí, ó, você sabe disso, tudo por fé, mas dá trabalho. Quando a gente vai trabalhar na mão de obra, orar para Deus levantar dinheiro, quando a gente vai trabalhar aí, o dia inteiro pegado, amém? Toda a construção, ela dá trabalho, e assim, a nossa vida espiritual também. Nem sempre vou estar com vontade de ler a Bíblia, nem sempre vou estar com vontade de jejuar, nem sempre vou estar com vontade de ir no culto, mas é uma atitude de fé, atitude, amém? Tem vezes que dá vontade de desistir, mas não é o caminho, não é o certo. O apóstolo Pedro falou: Senhor, mas só Tu tem a vida eterna, tem a palavra da vida eterna, só o Senhor é o caminho, com as minhas palavras, falando que o texto lá, amém? Não vai resolver você ficar culpando meio mundo, culpando pastor, esposa, pessoas, não vai resolver. Culpando o governo, né? Culpando quem mais? Esse governo, isso e daquilo, nada, você tem o poder para mudar o ambiente, transformar, pela oração. Ah, mas eu já preguei, convido, não vem, não... Gente, é tudo por oração. É isso que Deus ele espera. Amém? Igual o pastor sempre falou, ser cheio do Espírito Santo, não é você estar em êxito, falando em línguas, faz parte sim, mas você obedecer a palavra, fazer o que é certo. Amém? Para que Deus ele possa nos abençoando, nos usando até mesmo, você acreditar. Gente, não adianta, se você não ter uma comunhão com Deus, volto a falar, vai ter o conhecimento que Deus fez, que Cristo fez, morrer, ressuscitou, vai ser soldado, né, herói morto, que o pastor fala. Ah, no passado era isso, era aquilo. Gente, você está hoje aqui, daqui para frente, o que importa é hoje. Então, o pecado da autossatisfação, ela destrói a sociedade. Por que a nossa sociedade está toda assim? Por causa do pecado que entrou, pecado autossatisfação. Como a gente falou, destrói família, destrói casamento, destrói filho, pessoa mata, rouba por causa do dinheiro, para autossatisfazer ela. É terrível isso. Vamos acordar, nós como igreja do Senhor, entender o meu papel diante da sociedade, entender o teu papel diante da igreja, até mesmo. Para que Deus tem me chamado? Para que Deus tem te chamado? Já parou para pensar? Qual que é a minha função? Aonde Deus tem te colocado? Onde Deus nos tem, de onde que Deus tem nos tirado? Aonde que tem nos colocado? E qual que é a direção que foi dada para mim e para você? Porque as pessoas elas querem ser vítima de tudo, gente. Isso é errado.
Se a gente vê esse texto aqui, no começo aqui, se você não tiver um entendimento, uma comunhão com Deus ali, você vê, parece que até Deus, parece que até que Deus que é egocêntrico aqui, você já viu? A pessoa pode até distorcer a palavra de Deus. Poxa, mas que Deus é egocêntrico, né? Quer que tudo para Ele, né? Mas não é, gente. Não é isso. Deus, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus quer nos fortalecer. Deus quer que você vive na liberdade. A palavra de Deus diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Você pode falar, mas eu vivo livre. Viver preso na incredulidade do seu próprio pensamento não é liberdade. Se você tem uma maneira de pensar fora, você pode até ter sua maneira de pensar fora da palavra de Deus. Porque cada um é uma mente. Cada um aqui tem é um mundo, como se fosse um mundo. Pergunta para qualquer um a respeito, até mesmo da construção ali, cada um tem uma resposta, como tem que fazer, né? Cada um tem uma resposta, tem um argumento. Eu faria assim, faria assim. Não, mas é uma direção de Deus. Exemplo, estou dando da construção. Então, ou seja, cada um aqui tem um argumento, uma resposta para tudo, até como fosse o culto, como teria que fazer. Cada um tem um pensamento. Então, o ser humano, ele tem um pensamento e tem um argumento para tudo. Não tem problema você ter. Mas como nós estamos aqui numa só fé, numa só unidade, o propósito aqui é nos render ao Senhor. É glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? É isso que vai prevalecer. É isso que tem que prevalecer no final. Tudo para Ele. Tudo provém dele, tudo é para Ele, igual o louvor. É isso que nós temos que entender. É isso o desejo de Deus. É isso que Ele merece. É isso que Deus te chamou. Libertar as pessoas. Não querer colocar teus pensamentos em tudo. Isso, você está escravo do teu pensamento. É o pecado da autossatisfação. Ou tem como a gente falou, está falando, nós temos um argumento. O ser humano, ele tem um argumento, tem uma direção que é dado a respeito de cuidar do corpo, que a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo. A pessoa não acredita, tem um pensamento dela, já tem um pensamento a respeito daquele ali, já tem um argumento a respeito daquele ali. Ele não aceita a direção, não respeita a Bíblia. Você vê? Você tem que ler, orar. Está passando por uma necessidade, o caminho é isso. Sempre que você está passando por uma dificuldade, o pastor, um homem de Deus, vai orar por você e vai falar, você tem que fazer isso. A pessoa fala, não creio, não é bem assim, eu queria uma resposta para ontem. Você vê que o pessoal tem o pensamento para tudo. Então isso é uma escravidão. Se a pessoa está nesse tipo de pensamento, nessa maneira de ver, está no pecado da autossatisfação. Isso não é liberdade. A Bíblia fala que Jesus veio para nos libertar, para trazer a liberdade. Se você tem a sua maneira de trabalhar circularmente, em tudo, de julgar próprio, é o pecado da autossatisfação. Que você está preso ali. Se você não consegue perdoar as pessoas, se você não acredita no chamado, no propósito de Deus, não acredita na intercessão, não acredita que tem que ir no culto, tem que ler, tem que orar porque você é membro, está no pecado da autossatisfação. Gente, abrange muita coisa. Você vê, e muitas vezes o cristão está e nem percebe. E isso está impedindo dele crescer espiritualmente e naturalmente, em todos os aspectos. Então isso não é liberdade. Você está preso. Amém?
Ah, mas Deus é amor. Com certeza Deus é amor, mas é justiça, faz as coisas certas. Amém? Então, o pecado de autossatisfação tem uma consequência muito terrível. É muito perigoso. Então, compensa a gente ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ser direcionado pela pessoa do Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo. Se não entristeça, quer dizer, ela é uma pessoa. Quem que entristece? Quando alguém, a pessoa que você mais considera, decepciona você, fica triste, né? Decepcionado, né? Amém? A gente fica. Então, ou seja, houve um sentimento, uma emoção. E a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, você tem a natureza, a presença, a unção dele sobre a tua vida, do Espírito Santo. Quando você não pratica, o cristão não pratica a palavra, está entristecendo o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Sempre o pastor fala, mesma coisa que você sabe fazer, mas pede para Deus, Deus abençoa. Abençoa que possa dar tudo certo. Está tudo certinho, mas que vai fluir melhor ainda. Mas por causa do pecado da autossatisfação, não tem nada a ver, não precisa. É isso que acontece. O pessoal colocou a mentalidade dele, ele continua preso na mentalidade dele. Isso é terrível. Isso impede Deus estar manifestando. Amém? Então, o pecado de autossatisfação é tudo que acaba em mim, tudo que acaba em você, tudo que envolve o egocentrismo. Você já parou para ver com que a gente é egocêntrico? Eu já fiz a reflexão, puxa vida, como que eu sou egocêntrico? Se a gente parar para pensar, tudo que a gente quer é tudo para a gente. Você já parou para pensar? Não precisa responder, só faz uma autoanálise em você. Você quer tudo para você. Porque o mundo faz isso. Porque o pecado faz isso. Amém? O pecado faz isso. Então, o pecado no original significa errar o alvo. O teu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. Nosso alvo é Cristo. Nós precisamos ser influenciados pela palavra dele. Não é sentimento, não é emoção, mas é uma escolha.